Já estão aí, o texto bíblico de hoje é João, capítulo 2. Hoje é domingo de Ramos. Domingo de Ramos é o domingo em que a gente comemora a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Uma semana depois tem o advento da Páscoa. E essa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém mostra a glória dele. E eu quero tratar com os irmãos hoje à noite um texto que fala sobre a glória de Deus. João, capítulo 2, a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero ler esse texto com os irmãos. João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A gente leu sobre água aqui, me deu sede, um segundo só. São Francisco de Assis uma vez disse: dai-me coragem para mudar o que posso, serenidade para mudar o que não posso mudar e sabedoria para perceber a diferença. Essa prece conhecida de São Francisco de Assis nos fala sobre a importância da sabedoria. E a sabedoria é algo... Aí vem a pergunta: a sabedoria é uma dádiva ou é algo que a gente desenvolve com o tempo? Atrás dessa pergunta, eu encontrei a resposta de um neuropsicólogo russo-americano chamado Elkohon Goldberg, que escreveu num dos livros dele, The Wisdom Paradox, ou o Paradoxo da Sabedoria, em tradução livre para o português, publicado em 2005, que ele diz o seguinte: a sabedoria é uma forma de pensamento, de processamento mental muito avançado, que atinge seu auge apenas na velhice, justamente a época em que a capacidade do nosso cérebro começa a diminuir. A velhice é sempre vista como uma época de declínio, mas ela pode trazer novas habilidades muito poderosas. Interessante isso. O que ele está dizendo é que com a vida, com as coisas que a gente aprende na vida, com as experiências que a gente tem na vida, a tendência é que quanto mais velho nós fiquemos, mais sábios nós fiquemos. E é exatamente quando a gente está mais velho e que a gente é mais sábio que o nosso cérebro começa a diminuir a sua atividade, por uma questão natural. Esse texto que nós lemos de João, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, dos 12, 10 foram martirizados. Judas se suicidou e João, a história diz que ele morreu de morte natural. João foi o discípulo que viveu mais tempo. Alguns estudiosos acreditam que João foi o discípulo mais novo a ser chamado. Isso quer dizer que ele teve mais tempo de convívio com o Evangelho. E a história diz que João viveu pelo menos 95 anos. Ele viveu até o começo desse primeiro século. E esse texto que nós lemos faz parte da obra de João. Junto com esse evangelho que leva o nome de João, nós temos as cartas que João escreveu e o livro de Apocalipse. Por que eu estou falando sobre sabedoria, sobre velhice? Porque João, sendo
o discípulo mais antigo, ou que viveu mais tempo, ou que teve mais tempo para mastigar, para pensar sobre o que ele tinha vivido com Jesus e sobre o que ele tinha vivido no Evangelho, ele tem uma maneira diferente de escrever o seu Evangelho. Os outros 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, repetem as histórias, as parábolas, as curas, os eventos de Jesus. João trabalha só 7 milagres ou 7 sinais, João chama de sinais, ele trabalha 7 sinais. E o registro histórico de João está muito mais preocupado em mostrar no que há por trás da história do que a história em si mesmo. Quando a gente lê esse texto, a história é muito clara. Jesus estava num casamento, a mãe de Jesus estava num casamento, os discípulos estavam num casamento e acabou o vinho. E a mãe de Jesus, sabendo do seu poder, pede para que Jesus intervenha. E aí a gente tem a narrativa. E a gente tem isso como sendo o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. E Jesus transforma a água em vinho. Esse é o evento em si. Esse é o evento, é a demonstração do poder de Jesus. Agora, qual é o significado desse evento? E é isso que João trabalha. João trabalha o seu evangelho de forma a que a gente consiga entender o significado que há por trás das coisas. E eu queria rever esse evento, esse acontecimento, esse primeiro milagre de Jesus Cristo, transformando a água em vinho, talvez do ponto de vista de João. Não posso afirmar que exatamente era esse o ponto de vista de João. Mas levando em consideração a cabeça de João, que ele contava um evento, tentando expor o que estava por trás do evento, eu quero destacar alguns pontos aqui que nos ajudam a entender qual era o propósito de João. Pegue a sua Bíblia, por favor, novamente comigo. Eu quero ler os 3 primeiros versículos novamente. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Primeiro ponto que eu acho importante, Jesus é o centro de todas as coisas. Na cultura hebraica da época, o casamento durava alguns dias, durava 7 dias pelo menos o casamento. A festa não era uma festa, eu particularmente como pai de menina, diz a tradição, que é o pai da noiva que paga a festa, né? Então eu, particularmente, fico contente que hoje a tradição não seja assim. Uma festa de 7 dias. Mas isso era algo normal entre o povo de Israel. E há relatos de que havia até briga judicial quando acabava o vinho, quando havia um desastre. Acabar o vinho no meio de uma festa, de um casamento para o povo de Israel, que durava 7 dias, era uma catástrofe, era algo que dava briga, os familiares brigavam entre si para ver quem era o culpado. E o interessante, e a gente que vai em casamento sabe que normalmente a pessoa mais importante do casamento é a noiva, mas nessa situação, nesse evento, a pessoa mais importante era Jesus Cristo. A história não entra em detalhes, mas pelo decorrer, parece que Maria tinha um papel importante nesse casamento. Parece que Maria estava preocupada para que essa situação de catástrofe no casamento, essa situação de os familiares começarem a brigar para ver quem era o culpado por ter acabado o vinho, ela não queria que isso acontecesse. E ela recorre a Jesus. Primeira situação por trás do evento é esse, que Jesus é o centro de todas as coisas. Onde Jesus chega, ele é o centro de todas as coisas. Jesus é a pessoa principal em todos os lugares que ele vai. Jesus é o dono da situação quando ele chega em algum lugar. É interessante a gente ver isso nos textos que falam de Jesus. Por onde Jesus passava, havia transformação, havia mudança. Eu tenho um pastor, o pastor Walter, que ele diz que é impossível nós nos encontrarmos com Jesus e não recebermos alguma coisa dele. É impossível nós termos contato com Jesus e não sermos mudados. Primeiro contexto, Jesus é o centro de todas as coisas. Naquele casamento que estava correndo, naquela festa, naquele monte de gente, alguns dias, já tinham bebido bastante, vai para lá e vem para cá. É interessante que Maria vai para Jesus.
E é importante que os seus discípulos estão ali com ele, e os seus discípulos veem que Maria, de alguma maneira, Maria já sabia quem era Jesus, e Maria já sabia da capacidade que havia em Jesus. Maria vai e busca Jesus, versículo 3, Maria corre para Jesus, que é o centro das atenções. Eu fico imaginando Maria discutindo com as pessoas ali que estavam administrando o casamento. Vai acabar o vinho e agora como é que a gente faz? Manda o servente sair na cidade correndo comprar, manda alguém junto com ele, junta dinheiro aí da turma para comprar. E Maria fala, calma, espera aí que eu sei que tem alguém que pode resolver. E nessa situação, não só Maria, mas todas as pessoas que estavam com ela, preocupados com a continuidade do casamento, se voltam para a pessoa de Jesus. Primeiro fato, ou primeiro princípio, primeiro ensinamento por trás do evento. Jesus é o centro de todas as coisas. Segunda característica que eu acho interessante nesse texto, vai do versículo 4, no versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Segunda característica, primeira, Jesus é o centro de todas as coisas. Segunda característica, Jesus tem o seu cronograma e age de acordo com o seu propósito e tempo. Jesus tem o seu cronograma e age de acordo com o seu propósito e o seu tempo. Quando a gente olha para esse texto e vê a resposta de Jesus para Maria, a primeira impressão que nós temos é que Jesus era um filho mal educado. Mas no contexto judeu, no contexto hebraico, era muito comum um homem, um filho, se dirigir à mãe como mulher, respondendo dessa maneira. Em alguns outros textos bíblicos, nós veremos que quando Jesus se dirige a uma mulher, ele usa exatamente a palavra mulher. De alguma forma, a ideia é de que Jesus estava mostrando para a mulher de que a autoridade que ele exercia vinha do Pai Celestial. A autoridade que Jesus exerce vem da sua própria divindade. A Bíblia nos diz que Deus Pai submeteu sob os pés de Jesus Cristo, após o seu sacrifício na cruz, sua morte e ressurreição, de que todas as coisas foram submetidas aos pés de Cristo. Tirando o próprio Deus, que foi quem a submeteu, todas as demais coisas estão debaixo dos pés de Cristo. O segundo princípio é que Deus tem o seu cronograma. E ele age conforme o seu cronograma. Tem um hineto que diz para a gente o seguinte, que Jesus nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita, a sua maneira é melhor, a sua hora é a certa, a sua maneira é a perfeita. A Bíblia nos diz que a vontade de Jesus, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E Jesus cumpre essa vontade nas nossas vidas. Jesus tem um cronograma, ele sabe das coisas que estão acontecendo e isso é importante para nós. Porque às vezes nós estamos correndo para cima e para baixo, batendo a nossa cabeça, clamando para Jesus, achando muitas vezes que ele não vai responder. Mas ele tem a hora certa. Ele sabe a hora certa de dar as coisas. Ele sabe a hora certa que nós precisamos receber determinadas respostas. Porque é que a gente está vivendo essa situação no nosso país e no mundo, inclusive. Porque no momento certo, determinado por Deus, isso deveria acontecer. Ele tem uma tratativa para fazer comigo, com você, ele tem uma tratativa para fazer com a humanidade. É claro que apesar dessa resposta de Jesus, ele deu a entender que ele faria algo. Veja que interessante, no versículo 4, Jesus diz para a mulher, o que eu tenho com você? Mas no versículo 5, a mulher diz, fazei tudo que ele ordenar. Interessante essa mudança, essa tratativa é muito rápida. Eu não sei se Jesus fez algum gesto, eu não sei se Jesus fez algum sinal facial, eu não sei se Jesus fez alguma expressão, mas de alguma forma, apesar dessa resposta que para nós parece uma resposta meio sem nexo de um filho dar para a mãe, Maria sabia que ela seria atendida. E Maria conhecia o poder de Jesus, por isso que ela diz aos serventes, fazei tudo quanto ele ordenar. Nesse sentido, todos nós deveríamos seguir a Maria. Nós, como cristãos, acreditamos que o intermediário entre nós, o povo, entre a humanidade e Deus, é a pessoa de Jesus Cristo.
Nós acreditamos que o único caminho, a única possibilidade de chegar a Deus é Jesus Cristo. Mas nesse aspecto, nesse ponto exclusivamente, todos nós deveríamos seguir a Maria. Quando ela diz, fazei tudo o que ele os ordenar. E a pergunta é essa, será que nós temos feito tudo o que Jesus nos ordena? Será que nós conhecemos a Jesus como Maria conhecia, a ponto de dizer para os serventes, façam tudo o que ele lhes ordenar? Primeiro princípio, Jesus é o centro de todas as coisas. Segundo princípio, Jesus tem o seu cronograma e ele age de acordo com o seu propósito, no seu tempo. Porque o tempo de Jesus sempre é o melhor. E o terceiro ponto que eu quero ver com os irmãos, o que está por trás desse evento, vai do versículo 6 ao versículo 11. Nós já lemos, mas eu quero ler junto com os irmãos novamente. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Terceiro princípio, Jesus tem poder para transformar todas as coisas. Jesus tem poder para transformar todas as coisas. A transmutação da matéria é um sonho que o povo busca, que a humanidade busca desde os tempos antigos. Eu anotei aqui, na antiguidade, a grande obra de Hermes Trismegiste, Paracelso e outros como Nicolas Flamel, era criar a pedra filosofal, capaz ao mesmo tempo de transformar os metais em ouro e, quando liquefeita, permitir obter o elixir da longa vida, assim como alguns poderes maravilhosos e super-humanos. A busca da humanidade sempre foi transformar substâncias. Jesus Cristo transforma H2O em vinho. Eu anotei aqui o processo para que o vinho exista. A videira, ela requer apenas água e sol. A luz solar transforma o dióxido de carbono da atmosfera em açúcares, e isso é feito nas folhas através da fotossíntese, que transfere esse açúcar para o fruto. As raízes contribuem com a água para fazer o suco. Minerais e outros elementos em pequenas quantidades. Após as uvas terem sido espremidas, o levedo entra em contato com o açúcar e o suco da uva e gradualmente converte esse açúcar em álcool. O CO2 também é produzido nesse processo exotérmico. Quando o levedo conclui o seu trabalho, o suco de uva vira vinho. Essas são algumas frases rápidas que eu li para a gente entender qual é o processo da produção do vinho. Mas Jesus, apenas com a sua palavra, transformou a água em vinho. O princípio que está por trás do texto é que Jesus tem poder para transformar as situações. Jesus transformou Zaqueu, quando Jesus encontrou com Zaqueu, ele transformou Zaqueu de um coração roubador a um coração generoso. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus transformou aquela mulher que já tinha vivido com vários maridos em uma mulher pronta para glorificar e adorar a Deus. Jesus transformou morte em vida quando ele encontrou com Lázaro, quando ele foi a Lázaro após Lázaro ter morrido. Jesus transformou Saulo em Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, um dos maiores pregadores da igreja e um dos grandes escritores da palavra de Deus. O princípio é que Deus, Jesus Cristo, que é o Deus entre nós, é capaz de transformar as situações. Quais são as situações da sua vida que você precisa que seja transformado? Nós precisamos agora da cura para o corona. Mas aí na tua vida, no teu coração, quando essa situação do corona passar, quando a vida voltar ao normal, se é que o mundo será como era antes, alguns problemas vão continuar. Algumas famílias talvez continuem em briga, alguns filhos talvez continuem sem falar com seus pais, alguns maridos sem conversar com as esposas sem falar com seus maridos,
Alguns filhos ainda se perderão no pecado e na droga. Onde é que você precisa da transformação de Jesus? Jesus detém o poder de transformação. Jesus é quem transforma a substância e ele transforma a vida também. Um dos salmos diz que Deus tiraria o coração de pedra, um coração duro, e colocaria um coração de carne sensível à voz do Senhor. Quando João escreve sobre esse sinal, João está querendo mostrar para o povo que havia chegado, assim como eu falei na semana passada do reino de Deus, que havia chegado entre os homens o reino de Deus. Ninguém mais poderia trazer o reino de Deus tão próximo aos homens como o próprio Rei do reino, que é Jesus Cristo. E onde esse Jesus Cristo, que é o Rei do reino, chega, ele é o centro de todas as coisas. Ele tem o seu cronograma e trabalha de acordo com o seu propósito e com o seu tempo. E ele é a pessoa capaz de transformar todas as coisas. Jesus é capaz de transformar esse momento de sofrimento e tristeza nosso em momento de alegria. Jesus é capaz de transformar esse momento de ansiedade em momento de esperança. O meu desejo nessa noite, com esse estudo bíblico, é que nós entendamos quem é a pessoa, que nós conheçamos quem é Jesus. Quem é Jesus? Será que nós conhecemos Jesus como Maria conhecia? Segundo, que nós aprendamos a seguir o cronograma de Jesus, a esperar o cronograma de Jesus, porque a vontade de Jesus sempre vem na hora certa. E o terceiro ponto é que nós confiemos que Jesus Cristo é capaz para transformar todas as situações, para transformar todas as coisas. Há um hineto, e eu gosto muito desse hineto, você pode colocar aí a hora que terminar no YouTube para você ouvir, que chama Vinho Novo. Tem a versão em inglês e tem a versão em português da Hillsong. E ele diz que apesar dos sofrimentos, apesar das lutas, que vinho novo Deus fará. E esse hineto diz: faz de mim teu vaso, faz de mim vinho novo. O desejo do meu coração nessa noite é que nós estejamos dispostos para que Deus faça das nossas vidas vinho novo, para que Deus transforme as nossas vidas em vinho novo, para a glória dele. Esse texto termina dizendo que Jesus Cristo, com esse evento, manifestou a glória dele e que os seus discípulos creram. O desejo do meu coração é que nós entendamos que onde Jesus chegar, ele é o centro de todas as coisas, que ele tem o tempo dele, que ele transforma todas as coisas, para que nós sejamos transformados em vinho novo e que para as pessoas que tiverem contato conosco conheçam a glória de Deus e creiam